Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Estão deixando o Verstappen sonhar. Se ele pudesse sonhar com a sprint perfeita, seria essa, né? Acho que a única coisa que o Verstappen não gostou em toda a sprint foi o dive bomb do Russell, né? Que eu já vou comentar, que eu achei legal pra caramba também, né? Mas fato é que, assim, Verstappen vence a sprint e as McLarens abandonam na primeira curva em uma confusão de largada que, assim, pode acontecer, né? Tipo, e pra mim, assim, o Zac Brown, que é o chefão da McLaren, já tá culpando o Huckenberg, falando que a culpa foi do Huckenberg, ele não deu espaço para o Piastri, né? E pra mim a culpa claramente é do Piastri, né? Eu não vou falar aqui que isso aqui é um acidente passivo de punição, que pra mim é um acidente de corrida, né? Mas o Piastri tentou fazer uma manobra, como se fosse aquelas disputas de pistas, com os carros isolados, né? Você freia um pouco mais cedo e tenta fazer a tangente por dentro, né? Só que tem um problema, é uma largada, tá todo mundo próximo, né? Você tem um monte de carros indo lá, e é óbvio que ia ter um carro por dentro, né? Ele tem que ter noção disso, né? Na largada você tem que ter esse tipo de cautela. Ele não teve. Ele não teve cautela, e o que aconteceu? Batida. E é uma batida feia, é uma batida dura, e custou a McLaren os dois carros, né? A sorte do Piastri é que ele tirou o Norris junto. Porque quase que ele sai sozinho. Se o Norris tivesse feito 7 pontos hoje, nossa, era um dano danado, era 15 pontos de desvantagem, né? 14, né? Se ele fizesse os 8, né? Então, olha, é impressionante o que a McLaren está fazendo nesse finalzinho de ano, no ponto de vista negativo, evidentemente. E a questão é, a gente está vendo um campeonato que está ficando cada vez mais aberto para o Max Verstappen. Eu não coloco o Russell na equação porque está difícil para ele, né? Ele está quase 100 pontos atrás ainda, mas a questão é, né? Tipo, eles estão conseguindo aproveitar as oportunidades, eles estão no limite dos carros dele, né? Enquanto a dupla da McLaren vai, no momento, mostrando a falta de maturidade. A gente tem, para mim, dois pilotos nota 7 que estão em um carro nota 10, né? E, ao meu ver, assim, os pilotos nota 10 no carro nota 7 rendem mais. Isso está muito nítido. E agora a gente está vivendo um momento da temporada em que a vantagem, que outrora era 104 pontos, nesse momento está em 55, né? E a gente tem a corrida de amanhã e a gente ainda tem mais outras 5 corridas pela frente. México, Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Com destaque, Las Vegas e o Catar é uma prova muito para o Verstappen. São duas pistas que encaixam perfeitamente com o carro dele. Talvez o Russell seja uma ameaça lá. Não dá para negar isso, mas são pistas que tendem a ser mais Verstappen do que a ser McLaren. E são momentos chaves de temporada, porque aí vai ser um momento de máxima pressão em cima da dupla da McLaren, que claramente não está preparada para isso. O Norris não colheu nada de útil da experiência de disputar, com todas as aspas do mundo, o título no ano passado. E o Piastri está fazendo isso pela primeira vez. É a primeira vez que ele está disputando um título mundial e tá difícil para ele. Ele não tá gerenciando bem a pressão e a gente tá vendo que é ele que tem cometido mais erros recentemente. Cometeu erro hoje, na semana passada lá em Singapura, ficou lá choramingando o tempo todo pela manobra do Norris. E assim, lá no Azerbaijão, nem preciso falar, bateu na classificação, bateu na corrida, patético o fim de semana lá. Então assim, vai deixando um tetracampeão mundial sonhar, ganhar motivação, a Red Bull cresce e a McLaren vai ficando cada vez mais nervosa, né? Está dando mais motivos para o campeonato ficar sobre temor. Então, assim, a única coisa que o Piastri pode comemorar hoje é que o Norris não descontou vantagem. Mas, assim, ele não descontou nenhum ponto. Mas o Verstappen, o tetracampeão mundial, descontou 8 pontos. Então, assim, dureza, né? E essa etapa, assim, pode machucar muito. Vamos ver a classificação. E a dúvida que não quer calar é como vai estar o estado dos carros da McLaren, né? Porque realmente, assim, a McLaren, ela tá numa situação em que a gente tem os dois carros que acabaram de bater, eles têm que consertar os carros até 6 da tarde, os dois. E quantas peças sobressalentes eles têm? Eles têm, assim, é uma equipe muito grande, então deve ter dois assoalhos, deve ter suspensões, tudo certinho. E pra mim, assim, tem mais um problema que é, o Verstappen não se sentiu confortável hoje na corrida, e a gente fala até pela performance do Russell, que assim, a gente viu uma corrida muito boa até do Russell, ele conseguiu ameaçar bastante ali o Max Verstappen no início da sprint, e a gente viu o Russell tentar um ataque, né? E eu gosto do fato que o George Russell, ele é um piloto que tem ousadia, ele tem agressividade,
ele é um piloto que para mim certamente já teria sido o campeão mundial ou estaria com o título encaminhado se estivesse na McLaren, isso sem dúvida nenhuma. Então assim, o Russell é um bom piloto, um excelentíssimo piloto, um dos melhores da Fórmula 1 atualmente, para mim no top 5. Teve o ataque, foi obviamente muito mais, tipo assim, falta de bom senso do que outra coisa, né? Ele ainda estava muito longe, mas ele tentou, né? Tipo, o Norris, o Piastri não iam tentar, né? Essa é a verdade. E ele tem essa agressividade, ele tem fome de vitória, mesmo não tendo o carro campeão. Isso eu admiro pra caramba. Mas o fato do Verstappen não ter aberto vantagem pro Russell e a vantagem dele pro Sainz, o resto da galera não ter sido tão expressiva, nos dá a indicar que assim, a Red Bull ainda tem problemas a resolver. Mas eles estiveram na pista, deram várias voltas em ritmo de corrida, então assim, se alguém tem dado para entender o que está de errado com o carro, entender o que eles têm que fazer e solucionar isso para o fim de semana, é a Red Bull, não é a McLaren. Então, a ver o que vai acontecer, mas o campeonato vai ficando cada vez mais complicado para a McLaren e vão dando cada vez mais esperança para o Max. Os pontos que ele não conseguiu ganhar lá em Singapura, ele ganha hoje e até mais. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.